O teísmo moderno enxerga Deus como um ser eterno, transcendente, mas também pessoal, ativo em sua criação. Já a ideia, conhecida como Deus das lacunas, compreende Deus também como um ser supremo, mas costuma restringir a sua ação sempre com coisas que não se podem explicar, não podem se criar teorias e nem ser estudadas. Muitas vezes, tratando com uma certa desconfiança qualquer tese que tente tratar teologicamente de um assunto relacionado a Deus. O resquício dessa atitude antiteológica e às vezes até anti-intelectual contribuíram para o surgimento de alguns movimentos dentro da igreja cristã, de um certo desprezo pelo preparo, pelo estudo e pela riqueza intelectual que o evangelho bíblico carrega em si. O pastor Martin Lloyd-Jones dizia que preparar-se para organizar um sermão é a atividade mais elevada da alma humana. Dessa forma, embora o iluminismo tenha produzido impactos positivos e negativos para a teologia cristã, é inegável que recursos científicos, acadêmicos e intelectuais podem ser valiosos para ajudar a instruir a Igreja de Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Então fique ligado que está começando mais um episódio do Logosfera Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Logosfera Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto essencial para a teologia cristã e para o cristianismo em si. E hoje eu estou com um convidado aqui, eu vou fazer a apresentação, fazer as honras aqui. Pastor Gustavo Albernaz é casado com a Eduarda, pastor na PIB de Teresópolis, lidera os jovens e adolescentes, é bacharel em teologia, é pós em Antigo Testamento pela Faculdade Unidas de Vitória, é mestre em teologia pela Fabapar e doutorando em teologia sistemático-pastoral na PUC. Ele leciona também no curso de teologia na FABERJ pelo Polo de Teresópolis e é autor do livro Pregação, explicando aos que conhecem pouco ou nada a respeito dela. E também é membro da Evangelical Homiletics Society. Pastor, muito obrigado. Que isso. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje, prontamente estar aqui, engrandecendo o nosso episódio, viu? Que isso, eu que agradeço, Christian. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui no Logosfera Podcast. Espero, poder contribuir para essa nossa conversa, com os nossos também, as pessoas que estão nos acompanhando. Espero que seja uma bênção também para eles. Que bênção. E eu li aqui o seu currículo, e você escreveu um livro. Sim. Até se puder botar aqui na tela o livro. Fala um pouquinho do livro, o que ele fala sobre. Então, quando eu saí do seminário, na graduação, eu tive um interesse muito grande na pregação. E no meu mestrado eu trabalhei essa questão. Então esse livro, Pregação, explicando aos que conhecem pouco ou nada a respeito dela, é fruto do meu trabalho ali no meu mestrado na Fabapar. Que legal. Era um mestrado não acadêmico, era o que chamamos no Brasil hoje de um mestrado profissional. Sim. Então a grande ênfase dele é fazer algo que seja concreto, algo que as pessoas possam usar e tudo mais. Então o meu assunto era pregação. E aí, então, depois de desenvolver lá aquela tese, por que eu vou fazer com isso, Desenvolver aquela dissertação, falei assim, ninguém vai ler isso, Mas então vou pegar, vou transformar, fazer de um jeito que possa ser mais acessível para as pessoas, algo que as pessoas, possam ler, desfrutar, gostar. Então, eu coloquei no formato e-book. Então, você acha lá Legal. na Amazon, você coloca lá o meu nome, coloca o título do livro, você vai encontrar lá. Eu não sei nem qual o preço que ele está hoje, mas aí a gente vê a data certinha que vai sair aqui o podcast. Eu até coloco uma promoção lá. Pô, show de bola. Inclusive, vou repetir o nome do livro aqui, se você quiser nesse momento pesquisar na Amazon, Isso. É Pregação, explicando aos que conhecem pouco ou nada a respeito dela. Gustavo Albernaz. É só você pesquisar lá e adquirir o seu e-book, E, poxa, que honra, tá? E você escreveu esse livro sobre pregação, é sobre esse assunto que nós vamos estar falando. Eu até, na minha introdução do episódio, eu falei sobre que existe uma ideia
dentro do evangelicalismo brasileiro, e acho que até em alguns lugares do evangelicalismo geral, de que em algumas igrejas específicas, de que o cristão ou o pastor não deve se apropriar de recursos intelectuais, teológicos, né, para poder compartilhar a palavra. Tanto é que existe um jargão em algumas igrejas, né, a letra mata, quando algum candidato a pastor vai querer fazer um seminário, vai estudar teologia, e aí tem um preconceito com relação a se especializar, a estudar. Como que dentro do evangelicalismo, aquele que prega, aquele que porta o dom do ensino, ele deve quebrar essas barreiras, esses preconceitos dentro de algumas denominações e se especializar na arte da pregação? Muito bem. Realmente há, né, uma falsa dicotomia nas nossas igrejas, né? De achar, pelo menos algumas igrejas, não vou generalizar todas, né, que entendem que algum tipo de estudo, algum tipo de especialização, seja acadêmica, seja intelectual, esfriaria o crente. Né? Então, aí vem esse jargão, né? Uma apropriação ali do apóstolo Paulo, né? Trazendo um texto fora de contexto, colocando que a letra mata, que não é nada a ver do que o Paulo estava querendo dizer. Exatamente. Ele estava querendo falar da lei mosaica ali, sobre o legalismo e tudo mais. Mas algumas pessoas, então, vêm e usam isso. Às vezes porque entendem, né, que a pregação seria algum tipo de dom. Então, algo dado por Deus, e a gente não deveria, por exemplo, tentar se especializar nela. Se é Deus que dá... Aprimorar, né? Porque eu me aprimoraria nisso. Isso até é uma boa questão, porque realmente, quando Paulo fala lá dos dons, né, dentro dos dons está lá não existe lá o dom de pregação. Existe o dom de ensino, existe o dom de mestre, existe, né, aquele que cuida das ovelhas do pastor e tudo mais. Não está lá especificamente pregação. Mas claro que dentro da pregação tem esse quesito, né, no didático, né, do ensinar. Então, eu acho que é parte é dom sim, né? Aquele desejo talvez que Deus coloque em nosso coração para falar como, se eu não me engano, Jeremias, né, que meus ossos estão queimando e ardendo por falar da tua palavra. Mas, em outra forma, quando a gente vê Paulo também falando para Timóteo, ele fala assim, né, esforça-te para se apresentar como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, de certa forma, existe algum tipo de esforço, algum tipo de desenvolvimento ali no Timóteo. Qualificação, né? Nessa arte de poder pregar, de poder falar das boas novas, falar do evangelho. Então, a gente tem que se livrar dessa falsa dicotomia, achar que a razão, a capacidade intelectual estaria contra, né, o trabalho espiritual. Sendo que foi Deus, né, que nos deu também a razão, o intelecto, e também quer que nós usemos ele para a glória dele. Né? E aí, às vezes, entra também, né, a discussão da homilética. Poxa, será que devemos trazer, né, coisas de fora, né, no caso aí da retórica, para dentro das nossas igrejas? Bem, a retórica nada mais é do que essa arte aí da comunicação. E se podemos, assim, comunicar de maneira relevante o Evangelho, por que não nos apropriarmos, né, das boas ferramentas que se tem, para que a gente possa, né, através daquelas ferramentas, fazer com que a palavra de Deus, né, chegue aos ouvidos, né, dos nossos ouvintes, do nosso público, né, de uma maneira melhor, de uma maneira assim que as pessoas possam entender, apreciar. Né? Então, eu acho que seria isso. A outra parte da sua pergunta, né, como talvez combater isso? Às vezes, né, existem denominações que no seu âmago já tem essa concepção. Né? Então, acho que seria muito difícil, né, você talvez mudar isso, mudar a cabeça de todo mundo. Acho que primeiro você tem que mudar a sua, se você tem essa concepção, né, as letras, o estudo teológico, o estudo homilético, a própria filosofia, não está aí para esfriar a fé do crente. Aí você pode muito bem se aprofundar nessas áreas, como você se aprofundou, como eu me aprofundei. E a gente sabe que isso é muito mais do que esfriar a nossa fé, nos trouxe uma compreensão muito melhor. E hoje servimos melhor a nossa igreja, né, do que antes. Né? E glória a Deus por isso, né? Porque tiveram pessoas antes de nós que estudaram, se aprofundaram em tudo isso, para que nós pudéssemos ter acesso a isso. Então acho que a primeira coisa é mudar a sua concepção. Né?
E talvez, né, caso, né, a denominação, a sua igreja tenha isso no seu âmago, né, dificilmente a gente vai mudar. Talvez eles vendo você ali, né, estudando e servindo melhor ao Senhor, a percepção deles mude. Né? A percepção deles mude. Mas às vezes isso também pode não acontecer. A gente, lá na aula que eu dou lá na FABER, a gente fez até uma pesquisa, né? Colocamos aí nos nossos grupos e tudo mais. E é interessante, né? A gente fez uma pergunta, né? Se a teologia, o estudo da teologia é bom, ou é ruim, ou depende da pessoa que estuda. Né? Em segundo lugar, apareceu o que é bom. Né? O ruim apareceu, acho que em terceiro ou quarto, tipo assim, atrás do não sei. O primeiro realmente é o depende. Então as pessoas da igreja têm essa percepção que talvez não seja a teologia que seja ruim, o estudo acadêmico que seja ruim. Mas às vezes ela tem experiências, né, de pessoas que a gente vai conhecer também, né, que entraram em seminários, né, e talvez se acharam ali, vamos dizer, mais espertos que todas as pessoas ali da igreja. Uma coisa que o Helmut Tillich fala no seu livro, né, Conselho a Jovens Teólogos e Pastores. Aí a gente veio com essa noção, né, de que a gente vai lá para a academia, agora a gente sabe tudo. E aí chega na igreja, a gente vomita todo aquele conhecimento acadêmico que a gente tem, aquelas novas palavras que aprendemos, e isso gera algum tipo de antipatia da igreja. O famoso ranço, né? É, isso aí. É o que ele vai falar de uma teologia divina e uma teologia diabólica. Uma teologia diabólica é quando nós a usamos talvez para o nosso próprio engrandecimento, né, para apontar algo no outro e tudo mais. E existe a teologia divina, que é aquela usada para engrandecimento do reino de Deus, avanço do reino de Deus, e também para pastorear, conduzir e aperfeiçoar, né, o povo de Deus. Né? Então acho que seria essa aí a diferença, esse conselho que eu posso, né, dar. E também interessante que na época de Jesus, no primeiro século, era comum os sábios da época estudarem oratória e retórica. Então a oratória e a retórica era comum na época, os filósofos estudavam isso, tinha uma forma de se portar, de ensinar, os rabinos também tinham uma escola que falava sobre isso, né? Paulo, ele tinha conhecimento profundo sobre a oratória e a retórica, tanto é que no Areópago as pessoas pararam para ouvir o que ele tinha a dizer, né? Sim. Ele sabia portar-se não só filosoficamente, como também esboçar e falar aquilo que ele conhecia. E hoje eu vejo que nós estamos numa geração que, embora a geração Z, na minha opinião, seja muito vazia de muito conteúdo, é uma geração que é muito esperta e ela dá muita atenção àquilo que chama atenção. E eu acho que hoje, você como pastor de jovens, a gente como pastor, nós como propagadores do evangelho, pastores de uma geração onde nós estamos falando para uma galera que ela quer algo que chame a atenção dos ouvidos dela, se a gente não souber comunicar, se a gente não souber se expressar, não sei se você concorda comigo, nós não vamos ter a atenção que a gente deveria ter. Sim, não, exatamente. Muitas pessoas, né, às vezes chega num púlpito e não leva em consideração o seu público. Então hoje nós temos um público muito diverso, né? Quando a gente vai pregar para a igreja, a gente prega para idosos, para jovens, para adultos e assim por diante. Mas nós estamos inseridos em uma época. Exatamente. Então não tem como nós pregarmos, né, nos mesmos moldes do Martyn Lloyd-Jones. Não tem como nós pregarmos dos mesmos modos do Jonathan Edwards. Sim. Né? Você vai lembrar que, por exemplo, aquele sermão dele, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Né? É um sermão longuíssimo. Né? E hoje talvez a gente nem conseguiria ouvir porque ele foi todo lido. Né? E às vezes, né, imagina alguém chegar lá na sua igreja hoje, pegar um papel e começar a ler. Tem gente que vai falar assim, pô, isso aí não é espiritual não. Né? É um discurso, né? Vai falar, é só um discurso. É um discurso, tá tudo ali escrito no papel, aquilo ali não tem nem algo de espiritual, né? No sentido de achar aquilo que é extemporâneo é espiritual. E aquilo que é lido e tal, aquilo não, aquilo é só obra do intelecto. Bem, aqueles discursos longos, aqueles discursos lidos, não são mais hoje aquilo que o nosso público está habituado. Seja por, acho que dois fatores. Acho que um desses fatores é as mídias sociais. E acho que cada vez, né,
quando a gente vai pegar a geração Z, a geração Alpha, né? Pessoas que já estão desde a sua infância ou desde a sua adolescência e agora cada vez, né, serão inseridos nisso cada vez mais cedo, né, estão entrando nas plataformas digitais e lá o que rola mais são os vídeos curtos. Sim. Né? Então tem redes sociais que se baseiam somente nisso, que é o caso do TikTok, por exemplo. O que dificulta muito a nossa comunicação. Né? Então como fazer, né, um sermão, né, que possa ser ouvido por essa geração que está acostumada a algo muito rápido, algo Sim. de 1 minuto e tudo mais. Isso é uma grande dificuldade. É porque, por exemplo, se eu não me engano, não sei se é naquele livro Geração Ansiosa, mas eu acho que seja no outro, que é a Geração Dopamina, que a autor ou o autor coloca que a nossa atenção hoje está como se fosse de um peixe dourado, né? De poucos segundos, de alguns minutos, né? E isso é muito difícil. Então você tem que ter, por exemplo, noção de que dentro da sua pregação as pessoas vão perder a atenção. Até tem um estudo do TED Talks. A TED Talks são aquelas palestras, né, que as pessoas... você pode achar aí no YouTube, né, tem palestras fantásticas, né, de diversos assuntos. Eles são grandes estudiosos no tema da retórica. Porque eles têm que preparar pessoas que são cientistas, que são acadêmicos, são pessoas que têm algum tipo de invenção, mas que não são, vamos dizer assim, os melhores comunicadores do mundo. Então eles têm que treinar aquelas pessoas, naquele curto espaço de tempo, para que eles entreguem uma mensagem. O tempo que eles colocam é de 17 minutos. 17 minutos por quê? Porque eles entendem que uma pessoa vai perder a atenção, pelo menos no livro que eles escreveram na década de 2010. Vai perder a atenção ali pelo menos uma vez entre 12 e 17 minutos, se a pessoa for muito atenta. Então a gente tem que também ter noção de que, por exemplo, quando a gente vai pregar, talvez o nosso público, infelizmente, perca, né, a atenção 5, 6 ou 7 vezes ali dentro do nosso discurso. Então, por exemplo, o que é uma ferramenta que você pode usar? Usar frases que sejam circulares ou repetitivas. Né? Vamos dizer que você tem um título, então você vai repetindo esse título várias vezes, porque uma coisa é você repetir no texto. Né? Quando você está fazendo lá a redação, né? Sua professora do ensino médio fala assim, não repita a mesma frase e tudo mais, coloque a ideia de uma maneira diferente. Já na comunicação oral, né, repetir a frase é algo muito bom. E além disso, tentar construir, acho que, um discurso que seja bem direto, algo que algumas pessoas, né, sempre perguntam, né, qual seria o tempo ideal de uma pregação. O tempo ideal de uma pregação é o tempo que te derem. Né? Então, tipo assim, se te derem 1 hora, não ultrapasse 1 hora. Mas você tendo assim, um tempo assim, mais confortável, eu acho que dentro de 25 a 35 minutos é o que o nosso público hoje estaria, vamos dizer, conseguiria prestar atenção e se perder cada vez menos. Porque existe também um esforço na escuta. Né? Você estar ali ouvindo um sermão, se você está ouvindo atento, você sabe que aquilo ali requer um pouco de esforço, não é verdade? Todos nós já passamos por isso. E todas as vezes que o pregador vai adicionando algo, né, o nosso cérebro faz aquele esforço de retornar lá no início da pregação para ver aquela linha lógica. Né? Tudo isso requer um esforço do nosso público. Então a gente pode deixar isso aí mais difícil. Então é pregar a minha 1h30, sim, de uma voz monótona e tal. Ou eu posso tentar colocar aquilo de uma maneira mais curta, de um tempo mais curto. E aqui vai uma dica, né? Muitas vezes a gente acha que colocar num tempo mais curto é falar assim, poxa, você está suavizando a mensagem e tudo mais, né? E sendo que para você deixar o tempo mais curto, né, você sabe que é muito mais difícil do que alongar. Que o próprio Churchill vai falar, né? Se você não me der tempo, quer dizer, se você quiser que eu fale 5 minutos, me avisa 1 mês antes. Se você quiser que eu fale 1 hora, me avisa 1 semana antes. Mas se eu for falar sem tempo, pode deixar que eu comece a falar agora. Porque o falar curto, né, o falar dentro de um determinado período, você tem que cortar muitas partes, né, condensar e tudo mais, e entregar uma mensagem assim mais clarificada. Então, acho que isso vai ajudar bastante o seu público, né? Esse público, então, que está acostumado, né, ao TikTok, às redes sociais. Se for falar de um público mais velho, que está acostumado até com a televisão. Quantas vezes você hoje não vê o pregador, ele tem que usar o slide, né? E às vezes uma pregação que não tem um slide, às vezes é até mais difícil de acompanhar, sim. Não tem mais tudo mais, porque as pessoas estão acostumadas o visual, né? a ter esse visual
né? Seja aqui assistindo um podcast no YouTube, seja então assistindo um programa de televisão, né? Algo que seja bem feito, algo que tenha qualidade, né? Que vai ajudar, né, a eles acompanharem aquela mensagem, os seus discursos. Então sempre a gente tem que olhar para a nossa época, né? Se você poxa, seria muito bom se a gente pudesse pregar igual o Spurgeon, né? 2 horas e tanto. Poxa, muito legal. Mas esse tempo já foi. Paulo, né, o Eutico caiu lá de cima, né, depois ele teve que ressuscitar o sujeito, ele deve ter alongado a pregação dele. Deve ter ido a noite adentro, assim, as pessoas super ávidas. Quando a gente fala, por exemplo, de grandes pregadores, na época do grande avivamento, do grande despertar, o George Whitefield, pregando 2, 3 horas, e as pessoas ali em pé, ouvindo aquilo, as pessoas gostavam desse tipo de discurso. Era comum, né? Comum, algo teatral. As pessoas não tinham televisão, as pessoas não tinham rádio, né? Ver um grande orador era o grande, vamos dizer assim, entretenimento. Sim. Da época. Um bom entretenimento, mas ainda assim um entretenimento que as pessoas não tinham acesso à rádio, televisão e tudo mais. Então viam um grande orador e viam naquele grande orador e ficava o tempo que for necessário, o tempo que for preciso, né? Tente pregar 3 horas na sua igreja. No final, estará só os fiéis, né? Ou estará só aquelas pessoas dormindo, as pessoas já vão ter ido embora, as pessoas, né? Talvez, se for de manhã, vai estar perto da hora do almoço, então vai ser muito mais complicado. Então, ao invés de ficar lamentando, né, de como foi no passado e tudo mais, é tentar enxergar a nossa época. E a nossa época é assim. E você me lembrou de um episódio que aconteceu comigo, até na faculdade. Eu tive um professor uma vez, que ele foi dar uma semana teológica, e o cara incrível, crânio, muito inteligente, mas a oratória dele, não, a didática dele não acompanhava a sua intelectualidade. É um cara muito inteligente, mas aquela aula monótona, aquela aula bem, sabe? E muitos alunos dormiam nas aulas dele, né? E teve uma semana teológica que ele estendeu a sua aula, e, cara, a aula dele foi, assim, muito boa de conteúdo, muito densa, mas por ser muito densa e ele não ter muito a didática que talvez ele poderia ter, muitos ali adormeciam na aula dele. E eu lembro de um episódio em que alguns alunos começavam a soltar piadinhas ali, né, para poder ele se tocar, o que eu acho também deselegante, né? E, enfim, aconteceu que essa mesma matéria, esse professor, ele teve que se ausentar e tal, e entrou um outro professor que dava para dar continuidade à matéria. E esse já era um cara super dinâmico, ele era mais, sabe, descontraído, deixava o espaço para a turma também. Ele passava o material, mas também deixava o espaço para a turma tirar dúvida, enfim, perguntar e conversar. E a aula fluía muito mais. E aí eu fui entender que eu aprendi muito mais com o segundo mestre, não desqualificando o primeiro, era um cara incrível, mas com o primeiro que não tinha uma didática muito boa. Sabe que a oratória, a retórica e a homilética e a didática muitas vezes andam de mão dada, né? Sim. E na sua concepção, como que o pregador ele deve entender que se aperfeiçoar nessas temáticas vão abençoar a igreja? Porque se a igreja aprender e reter aquilo que ele está ensinando, com certeza ela vai poder entender mais do evangelho, entender mais da Bíblia, né? Então como que o pregador ele tem que se desarmar e entender, olha, eu preciso me aperfeiçoar e não é errado isso? Então a primeira coisa é entender que não é errado, né, você usar dessas ferramentas. Como você bem falou lá no começo, né, o próprio Paulo, né, usa-se da retórica. Não somente ali no Areópago e tal, e até algumas cartas dele. Algumas pessoas entendem, né, alguns teólogos bíblicos, como Ben Witherington III, que é um teólogo metodista, vai entender que algumas cartas de Paulo, na verdade, são homilias, né, discursos, pregações, né? Daí que vem a palavra homilética, né? Vem de homilia, não de omelete, né? Como alguns acham, né? Que acham de fazer omelete e tal. Não, brincadeira à parte. E, por exemplo, a carta de Judas, né, que não é do apóstolo Paulo, seria uma homilia também. Então, todos ali, você vê ali que eles estão usando artifícios retóricos. E se está na própria Bíblia ali, artifícios retóricos, né? Não é errado, né? É claro que, mais uma vez, né?
é como qualquer tipo de instrumento. Ele pode ser usado tanto bem quanto para o mal. Você pode usar a retórica e tal. Você vai aprender técnicas neurolinguísticas para tentar manipular o seu público. Isso estaria errado. Um exagero, né? Seria esse exagero e tudo mais. Algo tentar manipular o público. Mas, como nós falamos, né, o pregador ele é um grande comunicador. E o que faz um bom comunicador? Um bom comunicador faz com que aquela mensagem que está na sua cabeça, na cabeça do comunicador, chegar até o público. Então, por exemplo, aquele seu professor, né, ele tinha essa mensagem na cabeça, e devia ter uma cabeça maravilhosa, só que ele não conseguia passar, né, de uma maneira que o público entendesse, né, que aqueles alunos entendessem. Talvez, né, se a turma fosse formada de pessoas como ele, as pessoas iriam entender, mas as pessoas não eram ele. Sim. Então, nós temos que entender o nosso público e transmitir a mensagem de acordo com o nosso público. E aí, né, entendendo o nosso público, nós vamos procurar aí, então, e nós temos excelentes livros de homilética hoje no mercado. Isso que eu ia te perguntar também, sobre alguns livros, alguns autores. Então, hoje nós temos até bem abrangente, vários livros que vão te ensinar bastante. Aí depende do seu nível, né, até de conhecimento na área. Existem livros muito introdutórios, por exemplo, A Arte do Preparo do Sermão, de Jerry Key, que agora acho que está numa nova versão pela editora Convicção. Ele que foi professor de homilética no Seminário do Sul durante 30 anos, esse livro é um grande passo a passo, que às vezes você pega um livro sobre pregação e ele não é um passo a passo. Vamos dizer, se você comprar Pregação na Era do Ceticismo, do Tim Keller, é um excelente livro, mas ele é um excelente livro. Eu tenho esse livro. Ele é um excelente livro, vamos dizer assim, na teologia da pregação. O conteúdo, ele não vai te ensinar a pregar. Isso. Então, esse aí seria uma introdução. Né? Agora, se você já é introduzido no tema, talvez a arte e o ofício da pregação, né, que o Random Robinson com o Lawson, são organizadores. Então lá são vários capítulos e cada capítulo é feito por um autor, por um pregador assim proeminente. É um calhamaço grandão da editora Shed. Esse é muito bom. Esse é o clássico, você pode ter na sua biblioteca, ele vai ser muito, muito relevante. E aí depois vai para alguns níveis assim mais avançados. Né? Talvez você já está expert aí em pregação expositiva. Talvez você pode já avançar para as 4 páginas do sermão do Paul Scott Wilson, que é muito bom. Ele vai apresentar um novo estilo de sermão, que é muito legal. Acho que cabe muito para a nossa época. É um jeitinho muito fácil de fazer pregação, que acho que comunica muito bem. Outro que seria, para aqueles que querem se aprofundar mais, Homilética Hermenêutica, que acho que é da editora Central Gospel, que aí tem alguns organizadores, o Matthew Keane, e o outro organizador eu vou me esquecer agora, mas ele foi até presidente da Homilética Evangelical Society. E aí ele traz 4 autores, eles vão discutir sobre hermenêutica e como isso influencia na homilética. Então são livros assim muito bons. Então pegue esse arcabouço, né, se aprofunde neles. Acho que cada um deles vai trazer uma perspectiva nova, algo que vai, né, acrescentar. Né? Que é outra introdução, né? Aí tem o meu livro, aí você pode ir lá adquirir lá na Amazon. Também é uma boa introdução para aqueles que... Tem um do Hernandes também muito bom sobre isso. Esse do Hernandes... Eu acho que é pregação expositiva, né? Tem os pregações positivas, mas se eu não me engano, esse tem uma parte muito grande até histórica, né? Isso. Depois uma parte muito conceitual. Eu não sei se a terceira parte, o final do livro, porque esse livro eu li há muito tempo. Sim. Né? Se teria uma parte assim, o passo a passo. Sim. Né? Mas, por exemplo, a gente falou do próprio Martyn Lloyd-Jones. Né? O Martyn Lloyd-Jones, aquele livro dele, né? Pregação e Pregadores. Ele também é um livro muito bom no sentido da teologia da pregação. Não é um que vai te ensinar a fazer um passo a passo. Mas então acho que é conhecer, né? Tipo assim, o que cada assunto. Tipo assim, não, eu preciso de uma introdução. Nunca fui introduzido ao assunto. Acho que esses que eu indiquei são muito bons. E depois você vai se aprofundando em outros.
Acho que o nosso mercado brasileiro tem bastante opção em relação a isso. Agora, você falou também sobre vários especialistas na arte da pregação, e tem dois em específico que são muito lembrados. Primeiro, o príncipe dos pregadores, né, Spurgeon, e o que veio antes, John Wesley, né? São dois grandes referenciais clássicos do cristianismo que tinham esse dom da pregação. Como que iniciou dentro do cristianismo a estruturação de que nós deveríamos nos preparar para pregar, para lecionar e para transmitir a palavra? Show. Ali aproveitando um pouquinho a história desses dois grandes ícones da igreja cristã. Olha, se eu pudesse ir, eu iria um pouquinho mais atrás, né? Vamos começar a explicar. Eu gosto muito da história da pregação. E vamos ali então no contexto da Reforma Protestante, século XVI. Qual que era a grande virada ali no quesito de pregação? Porque na Idade Média existiram grandes pregadores, tá? Mas eles se encontravam assim, vamos dizer assim, muito fora do culto. A Reforma Protestante faz uma virada, vamos dizer assim, litúrgica muito grande. Ela traz para o centro do culto não mais a missa, vai trazer então a pregação. E aí a gente começa então com Lutero ainda com alguns, na sua pregação, alguns vícios ali da teologia medieval, né, de interpretar a palavra por aqueles 4 pontos, anagógico, alegórico, o outro era o literal e o outro eu esqueci. Também não estou me lembrando. Mas eram esses 4, assim. Mas tudo bem, ele estava ali num período de transição. Depois vem o Calvino. O Calvino, que hoje a gente tem os comentários dele, aquilo ali são tudo transcrições de sermão, né? O interessante é que ele não escreveu os sermões, né? E então foi algum aluno dele, alguma pessoa que estava muito atenta à pregação que anotava aquilo, né? Isso, e aí se tornou os livros dele. Mas não quer dizer que ele não levava um esboço lá na frente, que ele não estudava. Na verdade, ele passava horas e horas estudando. E ali em Calvino a gente tem essas características. Primeiro, de uma pregação expositiva. O que seria isso? Depois a gente pode falar das diferenças. Mas uma pregação expositiva é aquela que a gente pega um texto bíblico completo. Então a gente vai chamar no vulgo da teologia, né, de uma perícope. Um texto com começo, meio e fim. E você, então, vai pregar em cima daquele texto, expondo aquele texto. Isso seria uma pregação expositiva. Então, Calvino, então, né, grande expositor da palavra, e ele tem um negócio que é muito legal, né, que é a lectio continua. Lectio continua é o seu pastor chegar lá, abrir em Mateus 1. Vamos dizer que ele prega Mateus 1 todo. Aí no próximo domingo, qual que é a palavra? Mateus 2. Né? E assim por diante. Tem até aquele a continuidade aquilo. Né? Isso, tem até aquele episódio na vida dele que ele tem que fugir de Genebra e voltar. Aí vamos dizer, ele tinha parado, eu vou dar um chute aqui, vamos lá. Ele parou em 2 Crônicas 4. Ele ficou 2 anos fora e falou assim, gente, então como eu estava pregando na lá última atrás, vez, vamos para 2 Crônicas 5. Muito bom. Então teve Calvino. E aí depois a gente passa para um próximo período, temos o período dos puritanos, que escreveram bastante sobre pregação, e aí tem um período posterior, como a gente já está na América do Norte, são aqueles que vão nos influenciar muito, que são o período do grande despertar. Né? Então, antes do John Wesley, a gente tem a figura do George Whitefield, que é esse britânico que pregava em sua paróquia e tudo mais, num período mais tranquilo. Vamos lembrar que no período anterior, John Bunyan, né, autor de O Peregrino, foi preso. Muito bom esse livro. Porque ele pregou sem licença do Estado. Então ele deveria ter uma licença da Igreja Anglicana. E ele, como um batista, ele como um puritano, ele então foi preso. Ele foi condenado a 3 meses e passou 12 anos na cadeia. E ali ele escreveu O Peregrino. Já num período mais tranquilo, George Whitefield então pregava nas igrejas, pregava lá em suas paróquias. Até que alguém deu uma ideia para ele, né, uma coisa que não acontecia antes, que era o pregar fora da igreja. E aí ele considerou essa ideia e foi pregar. Então imagina, né, num tempo onde não existia microfone, como devia ser a voz daquele cidadão, né? E aí ele foi lá para os arredores de Bristol, na Inglaterra, e lá ele faz as suas primeiras aparições públicas para os mineiros de lá e tudo mais. E aí ele vai juntando uma grande legião de pessoas que vão lá ouvi-lo.
E aí, com esse sucesso, ele vai para os Estados Unidos, ele faz diversas vezes essa viagem, Estados Unidos, Inglaterra. Tanto que alguns sugerem que mais pessoas ouviram ele pelo menos, né, ver, do que o próprio presidente George Washington. Né? Tamanha foi a influência dele. Dizem que 80% dos colonos norte-americanos ouviram George Whitefield pregar. Né? E aí, em um desses encontros, ele encontra o John Wesley. Né? E aí ele dá a ideia para o John Wesley, então, pregar o ar livre, uma ideia que ele achou meio esquisita no começo, mas aí ele tenta. E aí dá certo também. E aí daí que surge a frase dele, né? O mundo é minha paróquia. Então talvez a grande influência do John Wesley não seja o pregar ao ar livre. A grande influência do John Wesley para mim é que ele começa a treinar pregadores leigos. Então ele vai pegar irmãos e irmãs da igreja, vamos dizer, acho que irmãos na época, tá? Não vou colocar irmãs agora aqui. Irmãos da igreja, e começa a treiná-los, aqueles que não têm nenhum tipo de preparo teológico, ou não podem ir para uma faculdade, estão no interior de suas cidades, ali nos Estados Unidos daquela época, e começa então a treinar essas pessoas para que elas possam ser pregadores. Inicialmente pregadores itinerantes. Né? Então esse treinamento de leigos acontece com o John Wesley. Treinamento de leigos que posteriormente, né, também vai para o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele vai... um grande pregador, então ele se converte... Autodidata, né? Sim, ele se converte acho que aos 16 ou 17 anos. Já começa assim, como um pregador assim, fantástico. Então, se existe algo de dom ali, né, realmente Deus o capacitou assim, de uma maneira extraordinária para que aos 22 anos ele fosse o pastor e pregador da maior igreja da Inglaterra. Sim. Ali no... Tabernacle em London. E até hoje a biblioteca dele lá, né? Sim, ele... Os utensílios dele. Não, né? para aqueles que não gostam muito, né? Ele fala assim, estudar esfrio crente, né? Não vai fazer um bom pregador. A biblioteca do Charles Spurgeon, ele tinha 30 mil livros. E hoje tá aberta a visitação. Isso. Né? Então é coisa pra caramba. Então, imagina esse cara... E aí ele vai abrir uma escola para pregadores. Ele leciona lá. Alguma dessas lições dele foi para aquele livro, né? Lições aos meus alunos. Eu tenho lá, são 3 tomos, né? Isso, são 3 tomos ali. E ali muito você vai ter algumas lições dele para os seus alunos, né? Ele que foi um grande expositor da palavra. Ele diferente, por exemplo, por isso que eu falei do Calvino, né? O Calvino tinha lectio contínua. Então, se eu preguei hoje Mateus 1, semana que vem Mateus 2 e tal. Isso, de certa forma, eu acho que facilita o trabalho do pregador. Né? Porque toda vez que você vai pregar um texto, você estuda o contexto dele, do livro, do autor. Então, essa parte do estudo já foi feita. Né? Você vai continuar dando um desenvolvimento. E para a igreja também é bom, né? Você vai acompanhar a exposição daquele livro inteiro. O Charles Spurgeon não tinha isso. Era mais temático, né? O Charles Spurgeon ele era mais... Tipo assim, o que eu vou pregar hoje? Isso. O que Deus me der para pregar. Então ele passar por aquela angústia, né, de até Deus dar para ele. O que a igreja tá vivendo aqui que eu preciso falar. E tal. Então, realmente, esse jeito aí, acho que causa muito angústia no pregador. Ansiedade. Mas, né? claro, você também depende de Deus e vai mostrar aquele texto. E aí, claro, naquele texto ele estudava aquele texto. Sim. Então ele não chegava lá pro público, eu acho, só se for algumas vezes, né? Chegar pro púlpito assim ainda com dúvida, o que eu vou pregar, né? Mas ele estudava. E ele também tinha um conhecimento que ele permitia ele fazer isso, né? Se ele quisesse, ele podia. Nem todo mundo tem esse nível de abrir e poder falar ali tranquilamente. Não, exatamente, porque tem um professor meu, né, Antônio Renato Gusso, foi meu orientador na Fabapar. Ele tem livro de hebraico, né? Ele tem até alguns livros sobre o Antigo Testamento, pregação. O livro de pregação dele é esboço de pregação. E ele falou assim, olha, dos meus, 25, sei que era muito tempo, 30 anos como pregador, nunca cheguei assim um dia e tipo assim, não preparei nada. Ele só teve uma ocasião que isso aconteceu. Aí eu preguei lá no Filho Pródigo. E aí alguém chegou e falou assim, pastor, que mensagem maravilhosa. Quanto tempo o senhor estudou para isso? Aí ele falou assim, 25 anos. Porque era aquela jornada toda dele, né, a vida toda do ensino teológico, que fez com que ele tivesse preparado para aquele momento. E mesmo tendo essa bagagem toda, né, ele tentava organizar o seu dia para que ele não chegasse
lá, né, sem estar devidamente preparado para aquilo. Então, o Charles Spurgeon também se preparava muito. Por lembrar, né, que, por exemplo, ele tinha um funcionário que abria, né, os livros dele. Tipo assim, hoje eu vou pregar em 1 Samuel 3. Então o cara pegava todos os comentários que falava tinha. Sobre isso, já deixava lá já na mesa. aberto, só para ele ver e tal. Então, hoje Spurgeon seria cancelado. Por causa disso? Acho que sim. Dentro de algumas igrejas, né? Não, acho que ele, nesse sentido, acho que ele se beneficiaria muito da tecnologia que a gente tem hoje, né? Acho que teria bastante e-books. Recurso, o Pilgrim ali, né? Ou então a Amazon aberto ali, o Kindle. O Logos, né? Esse software que tem. E aí ele colocaria lá a passagem. É verdade. E tudo mais, né? Acho que ele se beneficiaria. Então foi um grande pregador. Ele escrevia os seus sermões, porque ele também depois distribuía esses sermões. Então, na semana seguinte que ele pregava, né, a cópia do sermão dele estava no jornal. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa. O que ajudou também, né, essa propagação dele. Até como pessoa, assim, no sentido de ser o príncipe dos pregadores. Mas ele que, infelizmente, teve uma vida muito curta, né? Sim. Ele morre ali, acho que antes dos 60 anos. Sim. Ele tem alguns problemas assim crônicos de saúde, então ele foi tinha gota, depressão. Não, ele tinha gota, depressão, acho que série de problemas, né? Chegou uma parte da vida dele que ele fumava, né? Então, tipo assim, inclusive, problema que não faltava. Um dia desse eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, Cristo, tá parecendo um pouco o Spurgeon. Eu falei assim, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Eu acho que se for na parte da pregação, tudo bem. Não, na pregação, pô, mas a fisionomia, né? Sobrepeso. Então, assim, inclusive em breve, me aguardem, né André? Não, a gente vai pegar aqui um charuto aí e tirar uma foto pra ver se vai. Não, brincadeira. E exatamente esse intuito, né, de nós olharmos para essas figuras que são referências no cristianismo e a gente olha com uma inspiração. Né? A minha fisionomia pode lembrar o Spurgeon, mas é óbvio que eu, quando li, eu estava fazendo seminário quando eu li aos meus alunos dele, e na época eu faço parte de uma igreja que a gente começou nas ruas, e a gente começou a pregar nas ruas e na Calçada da Fama, e muitos criticavam a gente ali, né? Até não entendiam, achavam que a gente era desigrejado, e não é verdade. Mas eu lembro que eu estava lendo um capítulo aos meus alunos, ele estava defendendo justamente a pregação na rua. E hoje, se a gente for analisar, a impressão que eu tenho é que as denominações, eu me coloco também no meio, a gente criamos ali o costume de ficarmos só ali nas paredes e a gente não sabe mais evangelizar e usar do artifício da pregação para falar do evangelho na rua. E porque isso mexe com a nossa estrutura e muitas vezes com o nosso preconceito. E o que eu queria até falar um pouco sobre isso, né, para você explicar a diferença entre exegese e hermenêutica, que são duas ferramentas essenciais para a gente preparar o nosso sermão, e também falar um pouquinho sobre as diferenças dos estilos de pregação, né? Mas antes disso eu quero contar uma experiência. Você que está tomando seu café aí, não, que isso, mas lembra quando eu falei sobre didática, né? A gente tem que ter essa didática, e eu acho que você, como um mestre na oratória, na arte de pregar, vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, a gente prega na rua, faz evangelismo e tal, e na rua você não pode chegar, como você mesmo falou, ler um sermão ali ou falar uma linguagem teológica que às vezes ali na rua as pessoas não vão ter esse conhecimento. Uma vez eu até vi que um evangelista falou uma frase que achei interessante, na rua você não vai ler Calvino, porque ninguém vai conhecer Calvino. E ali eu lembro que na rua eu já fiz pregações sobre músicas de rock, né? Na rua ali a gente usa louvores ali com reggae, pegadas não muito ali, não muito gospel, né? Para poder, não é que é para atrair, mas é para a gente usar uma linguagem que o outro
mais generalizada, que o outro que está ali no underground, né, na rua, vai parar e vai olhar. Principalmente aquele público naquele determinado horário, naquele determinado local. E às vezes eu sinto que a igreja precisa se desarmar de alguns conceitos preconceituosos, tá? Não estou dizendo heréticos, não. Preconceituosos, que nem são heresias, mas a gente acha que é. Para poder levar o evangelho para essas pessoas que estão na rua, que muitas vezes não vão entrar na igreja. E é uma experiência que eu tenho, um testemunho que eu tenho. Nós alcançamos muitas pessoas passando nas ruas, que nunca entrariam dentro de uma igreja, que ouviram a nossa mensagem, pararam para refletir, se converteram, a gente batizou, discipulou, e hoje estão em outras comunidades, foram levantadas a pastor, e eu acho que é isso que Deus quer trabalhar dentro da igreja. A gente usar o recurso contextualizado dentro das nossas denominações e usar para a igreja, mas a gente saber utilizar esses recursos também para levar o evangelho de uma forma não tão encaixotada para aquele que precisa ser alcançado. Sim. E aí dentro disso tudo, primeiro, você vê que existe uma forma, né, da igreja se desarmar e levar o evangelho de uma forma com você como pastor de jovens, né, que seja, não vou dizer atrativo, porque o evangelho ele é atrativo por si só, mas que a gente fale na linguagem, não mundanizar, tá? Mas que a gente fale numa linguagem moderna, numa linguagem que o jovem entenda, né? Paulo fez isso no Areópago, né, usando a linguagem do povo greco-romano para que eles pudessem entender sobre quem era aquele Deus que ele estava pregando. Então não vejo... Existe uma forma da gente fazer isso hoje na sua concepção, e também qual a diferença entre exegese e hermenêutica para o nosso espectador estar entendendo, e quais são as diferenças dos tipos de pregação, né? A gente tem a temática, né? Nós temos a expositiva, né? E nós temos a textual. Então... explica um pouquinho sobre isso. Eu gostei muito que você falou, até da sua experiência. Eu nunca tive essa experiência, por exemplo, de pregar na rua. Eu acho que deve ser uma coisa bem interessante. Acho que você saberia desafiadora, falar. Desafiadora, né? Falar melhor do que eu. Eu vejo algumas coisas que... Por exemplo, o próprio Billy Graham, né? O começo dele é pregando, né, em trailers, pregando nas esquinas da rua e tudo mais. E nesse sentido... Jesus fala, né, vão por todo mundo, pregam o evangelho. Ele falou assim, não é o venham, né, você que está fora, venha para a igreja. Mas é o nós irmos. Exatamente. Acho que isso pode acontecer de várias formas. No sentido de vocês, né, na sua denominação, na sua experiência de fé, pregar na rua. Outros podem fazer, vamos dizer assim, pequenos grupos em casa, chamar pessoas, talvez do trabalho e tal, e ali pregar o evangelho, que as pessoas têm de célula e tal. Às vezes podem se dar em cultos evangelísticos, às vezes pode se dar, né, ao ar livre também, né, como acontece. Universidade. Pode se dar a rádio, televisão, YouTube. Né? Então, usar dessas plataformas também. Então, se utilizar dessas maneiras para que a igreja faça a sua missão. Né? Não é que a igreja tenha uma missão, mas é como se a missão tivesse a igreja. Nós temos que levar o evangelho. Então, essa forma que vocês fizeram, acho que foi muito boa. Acho que deve ser feita, utilizada, e a igreja ela deve procurar maneiras de se fazer isso, né? Tentando então atrair aquelas pessoas, que vai acontecer de uma maneira diferente do que acontecia, por exemplo, no passado. Eu imagino, por exemplo, vocês pregando na rua, que, por exemplo, o sermão tem que ser um pouco mais curto. Isso. Você vai estar pegando pessoas que estão transitando, então às vezes a pessoa não vai estar pegando sua mensagem como um todo. Né? Talvez um teatro, uma música mais animada, seja uma forma das pessoas pararem, observarem aquilo para você começar a pregar. Né? Você não pode fazer uma leitura muito longa de um texto. Então, tipo assim, a sua mensagem será uma mensagem evangelística, com certeza. Né? Você não vai falar assim, não, hoje vamos falar de doutrina. Sim. Né? E aí vamos... Soterologia. Vamos lá. Teologia sistemática. Isso, opiniões sobre as correntes da soterologia. Ninguém vai parar para ouvir. Então eu imagino que tenha todos esses, né, desafios, características, então, mais uma vez, né, lidando com o público. E vocês vão ter uma coisa também que acho que pessoas do passado não tinham. Acho que a sociedade ocidental, ela teria um background, as pessoas mesmo fora da igreja teriam algum tipo de background religioso.
Sim. Né? O que facilitaria a pregação do evangelho. E hoje, até falando sobre a evangelização que acontece, até como a gente olha, minha experiência como igreja, muitas vezes a gente conhece hoje pessoas que não têm nenhum tipo de background religioso, vamos dizer, cristão. A mensagem de salvação, Bíblia e tudo mais, isso é muito alheio, esquisito a elas. Então elas têm que ser introduzidas tudo isso. Então isso é mais um desafio. Por exemplo, vocês vão ter na rua. Tudo bem que na rua você vai ter desigrejados, vai ter pessoas afastadas, vai ter pessoas de outros, mas às vezes, cada dia mais vão ter menos pessoas, ao meu entender, que tem algum tipo de ligação com o evangelho. Às vezes foram criados. Cada vez isso está mais evidente aí. Então nós temos que adequar a nossa linguagem. O que antes seria talvez assim, mais fácil de fazer, por exemplo, não que ele não tenha o mérito dele, o Billy Graham tem, acho que Deus usou de maneira extraordinária, mas ele prega nos Estados Unidos que pega pessoas ali da década de 60, 70, 80 que tem assim esse background religioso, talvez foram criados em igreja, ou pelo menos todo mundo já conhecia, né? Ou se a pessoa não tinha religião, é quase como ela fosse evangélica. É como se hoje no Brasil, aquele que não tem, eu não sou católico, tal, não praticante e tudo mais. Então ele pegou essa época. Hoje nós não pegamos essa época. Então nós temos que talvez, né, deixar a mensagem mais acessível para aquele, então, talvez, como Joseph Ratzinger falou em um de seus livros, né, na sociedade neopagã. Exatamente. Então isso traz novos desafios. A gente fala secularizada, né? Secularizada. Então, como fazer isso? Acho que é o grande desafio. Como fazer isso sem diluir a mensagem do evangelho? Porque às vezes você consegue, pelos resultados, as pessoas falam assim, nossa, eu vou fazer isso, mas não é os resultados que mostram que aquilo está certo ou errado. Você fala assim, não, então o que as pessoas querem? As pessoas hoje querem discursos motivacionais. Então a gente pega o evangelho, dilui ele, coloca uma mensagem motivacional e atrai muita gente. E aí você vai falar assim, poxa, está dando certo, então isso vem de Deus, né? E nem sempre é assim. Então, acho que pontuando essa parte... Tem uma diferença, né, entre qualidade e tempo. Não é porque você está na rua que você vai diluir o evangelho e vai tirar a qualidade do evangelho. Não, isso. Exatamente. Então, acho que o grande desafio disso, seja pregando na rua, seja você evangelizando pelo YouTube, seja você fazendo uma célula, algo do tipo, algum tipo de culto evangelístico ao ar livre, a grande questão é como fazer isso sem diluir o evangelho. Exatamente. Acho que essa... Muito bom. Então, essa linha tênue entre pregar a nossa cultura sem diluir o evangelho, que não é um desafio da nossa época, é o desafio de todos os pecadores em todas as épocas. É verdade. Então, por exemplo, na época do Spurgeon, na época do Jonathan Edwards, talvez vamos dizer assim, entrar mais na cultura seria você usar um legalismo e um moralismo. Na nossa é você usar um tipo de liberdade, né, libertinagem e tudo mais. Então, cada época liberalismo, né? Cada época com o seu desafio. Sobre a diferença, então, de exegese e hermenêutica. Exegese, né, vem dessa palavrinha, né, de retirar, né, de extrair. Então, é extrair a mensagem que tem no texto. Você usa para isso algumas ferramentas. Você pode ter acesso às línguas originais, que seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de todo mundo. Sim. Mas é ler no grego, no hebraico. Mas hoje existem muitas ferramentas e mecanismos, né? Os próprios comentários bíblicos que nós temos nos ajudam muito, essas ferramentas, softwares, né? Léxicos, né? Léxicos. Todos isso nos ajuda. Então, as próprias bíblias interlineares, por exemplo, que a SBB acho que já lançou a Bíblia toda. Isso. Assim, um dicionário e tal. Então, você pode ter acesso a... Então, a exegese se divide em tudo isso. Você ter acesso às línguas originais, mas não só isso. Você entender o contexto que está se escrevendo, né? O gênero literário. Então, quando você vai pregar parábolas, você usa uma interpretação diferente. Você vai pregar leis do Antigo Testamento. Exatamente. Todas elas são palavras de Deus, mas elas não devem ser interpretadas da mesma maneira. Umas são numa literalidade específica, outras têm uma simbologia ali, né? Não, isso. Exatamente. Então, todos esses instrumentos de interpretação do texto, é você entender o contexto, você entender a história, você entender o estilo de linguagem, a intenção do escritor. A intenção do escritor. Tudo isso, então, está na exegese. Entender aquele texto. Ok, uma coisa, então, é entender aquele texto, para aquele contexto. A hermenêutica seria, mais ou menos, você pegar essa mensagem, então, que foi escrita naquela época, e trazer para as pessoas de hoje.
né? Então, por exemplo, na época lá dos israelitas, ídolos eram o quê? Ídolos era Baal, Asherá e tudo mais, né? Hoje pra gente é o quê? A gente não tem mais esses postes ídolos. Mas o que pega o lugar de Deus em nossa vida e tudo mais, a gente coloca na frente de tudo, e nós fazemos os sacrifícios, né? Seja o nosso tempo para as redes sociais, seja o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus. Eles são os nossos ídolos. Então é tentar extrair qual foi a mensagem assim, principal que o autor quis trazer e trazer para o nosso público. Então, às vezes, qual que é o grande erro que a gente faz? É pegar algo que é acessório no texto, né? E fazer essa equivalência para os dias de hoje, né? Então tá ali, tem que usar véu na igreja. Opa, a gente faz essa transposição direta. Tem que usar véu hoje, né? Que seria uma transição errada, né? No sentido ali, ali tinha um simbolismo, ali tinha uma perspectiva religiosa até da época e tudo mais, né? Como isso é transferido para hoje, né? Aquilo não deixa de ser palavra de Deus. Mas às vezes a gente pega aquilo que é acessório e transforma em algo que deve ser, então, validativo, principal. Não é isso. Então você tem que pegar aquela mensagem e extrair qual é a mensagem principal do texto e trazer para os nossos dias, né? Aplicando, então, para o nosso ouvinte moderno. Então um exemplo seria, por exemplo, aqui, né? Sobre o que você disse. Esse texto, Paulo fala lá sobre a questão do véu e tal. As pessoas vão lá, não, tem que usar o véu hoje em dia. Inclusive tem pastores renomados que eu admiro que pensam assim. Sim, sim. E a intenção do texto, Paulo quer dizer o quê? Gente, vamos se portar de uma forma decente. E é isso que a gente pode extrair para os dias de hoje. Isso. Mas na época, a vestimenta da época era aquela, e aí tem todo um contexto, um motivo, etc, etc. É até um assunto polêmico, né? Então, é basicamente isso que você quer explicar, né? A gente entender o texto no seu contexto e aplicar para os nossos dias de uma forma que não fira o exemplo bíblico, respeite o contexto bíblico, mas também que entenda, não é atualizar a Bíblia, mas entenda que para os nossos dias aquilo tem um determinado tipo de aplicação, né? Sim, sim. Exatamente. Perfeito. E acho que, só finalizando essa parte, é fazer também essa transposição do texto de uma maneira cristológica. Perfeito. De você, sempre na sua mensagem, estar apontando para Cristo Jesus. Você pode fazer até uma exegese boa e tudo mais, e você já deve ter ouvido pregações como essa. Até o Tim Keller usa esse exemplo no seu livro. Pregação sobre Abraão e Isaac. Então Abraão vai lá, leva Isaac para o monte. E ele vai lá sacrificar Isaac e Deus, para aí. Né? E às vezes a mensagem do pregador é: você tem que ter a fé que Abraão tem. É você estar disposto a sacrificar. Veja, no fundo isso é uma pregação moralista. Faça isso e tudo mais. E apesar de estar no texto, mas não está sendo uma pregação cristã. Uma pregação cristã Deus providenciou-lhe o sacrifício, né? Isso. Não, e o cordeiro. No sentido assim de que você tem que ter a fé de Abraão. Mas você consegue ter? Eu não consigo. Mas teve alguém que obedeceu a Deus até as últimas consequências, né? Essa pessoa é Jesus de Nazaré. Isso aí. E ninguém parou o sacrifício dele. Ele foi sacrificado no meu e no seu lugar, né? Para que hoje tenhamos vida e tudo mais. Então, também é se fazer essa hermenêutica cristológica. Então, sempre apontando para Cristo Jesus. Claro, existem as maneiras, mais ou menos. Mais uma vez, né? Certas e erradas. Sim. Né? Você lê o texto lá de Raabe e os espias. Ela botou lá um fio vermelho na porta, na janela, perdão. E aí vai falar assim, não, aquele fio vermelho é o sangue de Jesus, né? Isso é uma transposição esquisita. Sim. Não, uma transposição errada, que não deve ser feita. E depois a gente, né, como você perguntou agora na última parte, quais são os estilos de pregação? Um deles a gente já tocou, que é o expositivo. Expositivo é o quê? Você tem então uma perícope. Perícope é uma palavra muito difícil que nós teólogos usamos para um texto completo. Começo, meio e fim. Por quê? Porque às vezes nossa Bíblia é dividida em capítulos e versículos, mas eles não são, vamos dizer assim, inspirados pelo Espírito Santo, né? Foram colocados depois. Sim. Então, às vezes, a ordem que está ali não respeita a ordem que seria o ideal do texto. Sim. E tudo mais, da ideia do autor. Então, a gente faz
Divisão. Algumas bíblias já fazem essa divisão internamente colocando aqueles subtítulos. Isso aí. Que tem, né? Ajuda, né? Isso. O editor tá lá te ajudando. Às vezes mais atrapalha que ajuda. Mas é uma boa ferramenta. Se você ainda está sendo introduzido, aquilo ali é uma boa ferramenta. Senão a pessoa vai ler o capítulo junto com o outro, vai misturar tudo. Vai misturar tudo e às vezes é tipo assim, uma película inteira começa no capítulo 1 e termina no meio do 2, ou no início do 2. Então isso é importante. Então, e aí qual vai ser o assunto que você vai pregar? Você vai pregar aquele texto. Então se aquele texto fala sobre paciência, você vai pregar sobre paciência. E aí você vai pregar em cima daquele texto. O que o autor está querendo falar em cima daquele texto? Qual era o contexto, né? Contexto. Então, toda a sua atenção vai estar voltada para aquele texto específico. E você vai pregar ele. Talvez até, muitas vezes vai ser na sua ordem lógica ali. Então, vai do versículo 1 ao 10. Tu vai pregar naquela sequência. Vai dividir em 2 pontos, vai dividir em 3 pontos. Em quantos pontos você achar ali dentro. Aplicar, né? Mas o que você vai pregar vai ser aquele texto. Já o temático é diferente. O temático você tem um tema, você tem uma premissa. Então, vamos colocar o mesmo exemplo. Paciência. Então, esse é o seu tema. Então, você vai tentar achar na Bíblia textos que falem sobre paciência. E aí você vai colocar os pontos da sua mensagem. E aí, quantos pontos essa mensagem vai ter? Mais ou menos fica assim, quantos você quiser. Você acha texto na Bíblia que fala sobre paciência. Então, tipo assim, paciência começa assim assado, você deve aplicar assim assado. E o que eu acho problemático é que você às vezes vai ter uma ideia pré-concebida. Então, paciência, você já quer botar aqueles 3 pontos que você tem na sua cabeça. E podem ser até, vou colocar outro exemplo, como me aproximar de Deus. Esse é o meu tema. E aí eu vou falar assim, leitura bíblica e oração. Então eu vou procurar um texto na Bíblia que fale de oração e um que fale então de leitura bíblica. Talvez eles estejam até separados, né? Numa leitura temática eles vão estar separados. Veja então, é algo positivo, tipo assim, não é uma mensagem, vamos dizer assim, herética, né? Mas você não expôs aquele texto completo. Talvez você vai pegar 1 ou 2 versículos daquele. Pode forçar algum texto ali. Qual que é o grande problema? É você forçar algum texto. Porque dificilmente um pregador temático vai fazer o que deve ser feito. Você estudar os 2 contextos do texto. Para depois extrair. Isso vai dar muito trabalho. Mas tem como fazer isso. Tá? E aí, o grande perigo para mim é fazer na temática. Tá? Tem como fazer uma temática boa, Gustavo? Tem. Vou te explicar qual. Mas o grande perigo da temática é isso. Você tem um tema. Os pontos você vai tirar mais ou menos da sua cabeça. E aí você vai talvez forçar o texto a falar uma coisa que ele não está falando. Então você colocou isso, como servir a Deus melhor. Então você vai colocar assim, oração, leitura bíblica e estar em uma comunidade. Não é uma pregação herética. Você pode botar muito bem mais um ponto, mais 2 pontos se quiser, subtrair um. Né? Quem sabe isso fica muito a cargo do pregador. E quem me garante que uma pessoa não pode chegar e falar assim, né? Como servir a Deus? Aí vai estar lá assim, entregue as primícias ao Senhor. Né? E às vezes coloca tanto de coisa de loucura que ele tem na cabeça dele. E coloca ali. Você tem que obedecer ao pastor. Você tem que fazer isso e aquilo. Né? Então vai colocar as ideias dele. Vai pegar coisas na Bíblia que vão ser mais ou menos textos prova, sem contextos, que só estão lá para serem uma evidência, né? Que foi pega depois, só para reafirmar aquilo que o pregador já tem na consciência. Então seria um jeito errado de fazer uma pregação temática. E para mim, esse é o grande perigo dela. Porque um texto, uma pregação expositiva, você vai ter que estar dentro daquele texto. Se você está pregando errado, as pessoas vão ler aquilo ali e falar assim, isso aí está esquisito, não é o que o texto está dizendo. Então, a pregação expositiva, você erra muito menos. Já a temática, você te dá uma amplitude muito grande para errar. E eu acho que numa igreja cristã séria, 90% talvez da dieta da pregação na igreja deveria ser expositiva. O que infelizmente acontece hoje nas igrejas que nós temos, a grande maioria das pregações são temáticas. Sim. Porque isso está quase no nosso instinto, né? Quando, não sei você, a primeira vez que a gente vai pregar, a gente faz essa salada mista, né? A gente tem uma ideia na cabeça, é quase assim, né? Tem uma pregação pronta, só falta o texto. Se falta o texto, falta tudo. É verdade. Né? Aí você não tem uma pregação pronta. Né? E
Como usar, então, uma pregação temática de uma maneira correta? Eu vejo que a pregação temática pode ser usada em alguns sentidos que a pregação seria difícil na pregação expositiva, mas não é impossível. Vou dar um exemplo. Doutrina. Então, você quer pregar sobre trindade. Dificilmente você vai achar um texto completo que vai trabalhar tudo que você quer trabalhar sobre trindade, a doutrina da trindade. Então, você vai ter que passear por alguns textos. Talvez, nesse quesito, uma pregação temática seja o melhor, tá? Mas, mais uma vez, né, você incorre em alguns perigos ali. Então, tem que ter muita atenção ao fazer. Muito cuidado, né? E a textual, ela é parecida também, né? A textual, alguns autores eles vão se dividir. Uhum. Alguns vão falar assim, olha, a textual é quando são versículos pequenos. Então, você vai falar em poucos versículos, 1 ou 2 versículos. Sim. É como se fosse uma expositiva reduzida. Eu não concordo com esse encaixe, essa abordagem, né? Eu acho meio esquisita. Sim. Né? Então chama de mini expositiva, né? Sim, ela acaba sendo mais resumida, digamos assim. Então, pra mim não é isso. Eu gosto do jeito que o Jerry aqui coloca. O que seria uma pregação textual? A temática, ela parte de um tema. A textual, ela parte de um texto, mas ela não se concentra naquele texto. Então, a expositiva se concentra no texto e vai ficar naquele texto. A temática tem um tema e vai buscando textos pela Bíblia. A textual tem um texto, mas a abordagem desse texto vai se dar em outros textos. Vou dar um exemplo. O texto é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o seu texto principal. Ele que vai dar a estrutura do seu sermão. Você vai falar assim, ó, Jesus é o único caminho. Aí você vai lá em outro texto. Entendi. Para falar que Jesus acaba sendo uma mistura dos dois, né? Isso, o único caminho de salvação. Jesus é a verdade. Ele vai trabalhar um conceito de verdade em outro texto. E a vida, vai trabalhar sobre vida eterna e tal, em outro texto. Veja que a sua estrutura está sendo dada pelo texto que você leu. Sim. Mas você nunca mais volta a ele. Ele só vai te dar o esqueleto e você vai procurando em outros lugares. Isso seria uma pregação textual, tá? Que eu acho que ainda é melhor do que a temática. Pelo menos tem um esqueleto ali dado pela Bíblia. Não sai tanto daquilo. E você vai procurar outros textos que vão reafirmar aquela verdade que já está nas Escrituras. Então, para mim, essa é a definição de textual. E hoje em dia tem pregações que nem são essas três, né? Uma vez eu fui visitar uma igreja, foi um batismo de um amigo meu, e nunca tinha ido naquela denominação e tal. E eu fui lá, o pastor foi um culto de batismo, só que ele não falou nada sobre batismo, não leu a Bíblia, citou frases de efeito. E aí eu fiquei olhando assim, quando que começa a pregação, né? Então, infelizmente, como a gente estava conversando, é essencial o estudo da concepção de montar uma palavra. É essencial para o pastor, né? Porque a gente corre esse risco. De, às vezes, não mencionar nada das Escrituras. Não, né? Nesse caso que o pastor nem leu, né? Olha só, né? Essa sua experiência, acredito, não é, vamos dizer assim, ali é a experiência de muitas pessoas que tem por aí. As pessoas vão ver assim, falam assim, esse dia eu peguei também uma pregação. Quer dizer, quando é que esse rapaz vai começar a ler o texto? Exatamente. Né? Tipo assim, dá 15 minutos a pessoa ela já começou o que ela entende sobre pregação, a falar, né? Eu não vou chamar de pregação porque não está baseado nas Escrituras. Então, se não está baseado nas Escrituras, é qualquer tipo de discurso. Mas não é pregação. E a pessoa, é uma palestra. E a pessoa não volta pro texto. E aí, outras vezes, o que a pessoa também faz busca a Bíblia como um validador. Eu gosto de falar a Bíblia como motor de arranque. Sim. Serve para começar a mensagem. Já viu aquele pregador lê aquele texto, 10 versículos, e nunca mais volta para aquele texto. Nunca mais volta. Então é a Bíblia como motor de arranque. Começou só para começar a pregação, para dar aquele esboço de religioso, de cristão, né? Daquela aparência. Exato. E começa a falar umas coisas da cabeça dele. Que não tem mais sentido. E aí você tentar pescar de onde a pessoa está indo, para onde vai. E talvez venha aquela série de versículos citados fora de contexto. Fora de contexto e tal. E aí, talvez você que se aprofundou na pregação vai olhar e falar assim, rapaz, isso aí não foi pregação. E aí vai chegar alguém da igreja e falar assim, rapaz, sabe muito de Bíblia. Né? Porque só por citar a Bíblia. Porque também isso... Como se ele dominasse aquilo. Como se dominasse tudo aquilo. Isso também, mas faz parte também de um defeito que a gente vê no próprio público. Exato. Cristão, há muitos anos, talvez não tenha uma proximidade da Bíblia. Falar assim, pô, a mensagem que esse cara pregou
não tem nada de bíblico, né? Então, fica muito distante dos bereanos, né? Exatamente. E aqueles que Paulo falava, eles iam lá conferir nas escrituras. Não, pô, parabéns, Paulo, isso tudo tá nas escrituras mesmo. E aquilo que não tá, a gente, né, vira as costas e fala assim, nossa, isso aí não é pregação de jeito nenhum. Pastor, estamos chegando ao fim do episódio, mas quem ouviu nosso episódio e tem um interesse em se aperfeiçoar, conhecer mais, como é que faz para poder te achar nas redes sociais, conhecer mais sobre o que você tem a dizer, se aprofundar não só no seu livro somente, mas também se aprofundar no ensino, na forma de entender homilética, de pregar, de montar uma palavra, quer se qualificar para, às vezes é um pastor que quer se qualificar, oferecer para a igreja dele um serviço que ele possa estar ensinando com maior qualidade e tal. Como é que faz para poder te achar e ali receber, conhecer mais do seu trabalho nessa área, receber ali instruções ali? Como é que faz para poder te achar? Show de bola. Muito obrigado, Cristo, pela pergunta. Eu vou começar então por essa parte. Você pode me achar lá no @Descomplicando a Pregação, né? Descomplicando, _ pregacão, né? E aí você vai... A gente vai botar no rodapé aí. Isso, me achar lá no Instagram, me siga lá. Lá a gente dá quase dicas aí semanais sobre pregação. A gente faz outras discussões, né? Trazendo temas variados sobre pregação. Alguns que a gente pode abordar até em outros podcasts. Claro. Né? No sentido de IA e pregação. Posso usar, não posso usar. E tantas outras coisas. Então, me procure lá. Eu tenho certeza que você vai ser... Tem canal no YouTube também? Abençoado. No YouTube, você pode colocar lá Gustavo Albernaz. Talvez você enche o meu canal. Lá eu fiz uma playlist com as minhas pregações. Que legal. Se você quiser lá ver. Tem alguns, estou começando a colocar lá no YouTube Shorts também. Os conteúdos que eu coloco ali no Instagram. Então, se eu colocar Gustavo Albernaz, vai ter lá uma lista ali que eu fiz uns E também recortes. tem o seu Instagram também, de Gustavo Albernaz, né? Isso. Aí é mais o pessoal. Aí Legal. se você vai ter lá, vai ter minhas fotos em viagem, né? Mas não tem muita graça, não. E os cultos na sua igreja? Você é pastor de jovens, né? Isso, eu estou como pastor de jovens, né, na PIBIT. Mas assim, lá nós somos em alguns pastores. Né? Então temos o nosso pastor titular, pastor Renato, né, que tem o meu abraço aí, o pastor Tiago de Evangelismo, o pastor Mauro de... Nosso pastor Mauro, auxiliar. Chamar ele para vir aqui também. Isso, você é uma benção, pastor Mauro Heder. Então, veja, lá na minha igreja, quem prega geralmente é o pastor, né, titular. Mas vez ou outra nós estamos pregando. Não temos uma escala, vamos dizer assim, não, Cristo, todo terceiro domingo eu tô lá. Não é assim, né? Mas vez ou outra aparece e eu vou colocando lá as transmissões ao vivo no meu... E o culto de jovens é quando? O culto de jovens a gente acontece a cada 15 dias. Que legal. No segundo e quarto sábado de cada mês. Que benção. E aí você nos encontra lá, vai ser uma benção. Tem no YouTube também a pregação? Lá a gente ainda não transmite ao vivo, quem sabe pro ano que vem legal. A gente já faça isso, vai ser uma benção. PIB de Teresópolis, né? PIB de Teresópolis, você vai nos achar lá, pode procurar no Instagram, nós temos lá todas as informações quanto aos cultos, quanto à nossa agenda. Inclusive eu fiz um evangelismo de Natal nesse ano passado, e a PIB esteve presente lá com o coral, engrandecendo o evangelismo, foi maravilhoso. Pastor Mauro estava lá, foi uma benção. Não, que benção. A gente tem essa área de música é muito forte lá na nossa igreja, né? Então um abraço lá ao nosso ministro e músico, o Fabiano, né? E nossos corais ali são uma benção. E agora as últimas dicas, né, para você que quer então pregar. Primeira coisa, né, tenha um profundo conhecimento da Bíblia. Leia ela, se aprofunde nela, tenha comunhão com o Senhor. Ore a Deus, né? Como você vai falar de Deus aos homens se você não fala na presença de Deus? Sim. Sobre as pessoas, sobre o público, sobre você mesmo. Tenha comunhão com Deus. Procure se aprofundar nesses livros, né, que eu coloquei aqui. Leia-os, vai ser muito importante. No Instagram você encontra muito material. Pesquisar, né? Existem diversos cursos aí pela internet. E outra dica também é ouça outros pregadores. Sim. Mas tipo assim, varie um pouco a sua dieta. A gente tem nossos pregadores favoritos, né? O erro que a gente incorre às vezes é só ouvi-los em loop infinito. E às vezes a gente vai pegando algumas características dele. Pegue bons pregadores e ouça 3 mensagens dele, 4 daquele. E aí vai observando como esses mestres da pregação agem. Se portam, né? Para você tentar emular isso. Não é nenhum defeito.
É porque pessoas aí, um grande jogador de futebol, não vai ficar vendo outro jogando até aprender? Se inspirar, né? Ou um músico, ou qualquer outra área, né? Podcast, você não vê outros podcasts, se inspira neles para poder ser o melhor comunicador? Porque na pregação não. Não, é verdade. Então faça isso também, isso vai ser muito importante. Excelente. Então são essas dicas. Pastor, Que isso, que muito honra obrigado. tá aqui com você. Tenho certeza que foi a primeira vez de muitas. Vamos falar sobre mais assuntos aí, marcar outros episódios. Se Deus quiser. E você que está acompanhando a gente até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ficar ligado aí que em breve vão surgir mais episódios, ativar o sininho. E muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para o seu familiar, para o seu amigo, o pastor, enfim. Muito obrigado por estar até aqui conosco e até o próximo episódio.